Fala galera, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra rápida ao seu coração. E no dia de hoje o que eu quero compartilhar com você é sobre o medo. Bosco, como assim você vai falar sobre o medo? Exatamente sobre isso. O medo é aquilo que nos paralisa. Sabe, em algum momento da sua vida você estava, planejando o seu futuro, você estava pensando você estava pensando sobre o sonho que você teve e você ficou com medo. Já ficou com medo de acontecer alguma situação, de meu Deus, isso, aquilo, outro. Eu lembro quando a Isa, ela estava 100% presencial na faculdade dela, e aí quando ela ia pegar o metrô, ela ia lá para Liberdade, voltava de metrô, eu ficava com medo, e eu ficava, meu Deus, eu não posso fazer nada para ajudar ela, que não sei o que. Em algum momento da sua vida você já teve medo? Pois é, o que eu quero falar com você hoje é sobre aquilo que Cristo diz sobre o medo. Porque Cristo, ele tem algo para nós relacionado a isso. Não que ele não quer colocar medo em nós, porque em 1 João 4,18 a Bíblia vai falar assim: porque o amor lança fora todo o medo. O que é o amor lança fora todo o medo? Quando a Bíblia fala isso, ela está referenciando a minha vida e a sua vida. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você acredita nele, se acredita que ele morreu numa cruz por você, então você tem plena convicção de que o amor dele lança fora todo medo. Alguém lembra de um cara chamado Adão? Por isso que a gente trabalha hoje, mas enfim, se você lembra de Adão, lembra lá quando ele comete o pecado, Deus chega para ele e aí ele fala assim: ué, por que você está se escondendo? Onde que você está? E aí ele pega e fala: eu estou aqui escondido porque eu tive medo. Sabe o que isso significa? Quando eu e você nós temos contato com o pecado, Satanás gera em nós algo chamado medo. Porque o medo, já ouviu aquele exemplo de que o frio não existe? O frio, ele é 100% a ausência de calor. Já viu esse estudo? Todas as coisas ruins, tudo aquilo que acontece no mundo de tragédia, você pensa assim: mas Deus não existe, por que acontece isso, por que acontece aquilo? Deixa eu te falar uma coisa: nesses locais que você vê tanta tragédia, tantas coisas, é um local que tem total ausência de Deus. Sabe por que o inferno é tão ruim? Sabe por que o inferno é algo totalmente horrível? Porque aquele local é um lugar 100% sem a presença de Deus. Isso é o que gera medo, isso é o que gera raiva, isso é o que gera aquilo que você não consegue dormir, que é o seu medo. Jesus, ele não morreu numa cruz para que eu e você tenhamos medo, porque a Bíblia vai falar assim: agora vocês não são mais filhos das trevas, porque quando Adão comete o pecado e aquele pecado passa para a gente com uma coisa chamada raiz adâmica, a partir de agora nós não somos mais filhos das trevas, mas nós somos filhos da luz. E aí você fala: Bosco, mas tem tanta gente que não é crente e, nossa, eles não têm medo, eles são assim. Porque a Bíblia vai falar assim: os filhos das trevas são bem mais astutos que os filhos da luz. Presta atenção, se você dormiu e você teve um sonho que você ficou com medo, se você está com medo de uma situação que está para acontecer na sua vida, se tem alguma pessoa da sua família que está hospitalizada e você está com medo, se aconteceu algum trauma na sua vida e você não consegue fazer algo por medo, eu ajudo aqui na igreja como Ministério de Jovens. E tem vezes que eu peço para os meninos, eu falo: busca tal coisa para mim em tal lugar. E aí a nossa igreja, que ela é bem grande, e aí ela tem locais que se a gente chegar mais cedo, não está com todas as luzes acesas ainda. Então eles passam por uns corredores meio escuros, aí quando eles voltam pálido. Eu falo: o que aconteceu ali? Busco, qual o perigo de passar naquele corredor lá todo escuro? O que é isso? Você teve medo, só que quando eu entendo que Cristo está em mim, o amor dele lança fora todo medo. Não é mais aquilo que eu entendo como certo, não é mais a minha proteção, porque o medo ele precisa ser transformado quando Cristo está comigo. Porque Salmos 23, a Bíblia vai falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Presta atenção, você caminhando na rua, você lembrando do seu passado, aquela ferida que você tem, o amor dele lança fora todo medo. Cristo não morreu numa cruz para você ficar aprisionado, mas Cristo morreu numa cruz para que você tenha liberdade. Então, a partir de hoje, não fique preso no seu medo, mas pegue a sua liberdade em Cristo Jesus. É isso aí, até a próxima, valeu!